dei uma aula e não gravei. E ele não assistiu a aula e depois queria a aula gravada, e a aula não estava gravada. Então, vamos aqui, eu vou compartilhar com vocês a nossa lista de exercícios. Espera aí que tem alguém querendo participar. Então, essa aqui é a nossa lista de exercícios, ok? A nossa lista de exercícios do segundo bimestre. Então, vamos fazer um, pula um, ok? Vamos lá. Quanto às cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima, o que são essas cláusulas? Vamos lá, o que é a cláusula da inalienabilidade? Vamos fazer aqui, então, começar a revisão, vendo o que são essas cláusulas. A inalienabilidade é aquela cláusula que eu vou estabelecer lá no testamento, quando eu for deixar aquele bem, dizendo que, olha, esse celular que eu vou deixar para o meu filho, ele não pode ser vendido de espécie alguma. Meu celular, esse celular que eu vou deixar para o meu filho, ele vai ter que ficar com o meu filho para sempre, ok? Para sempre, enquanto ele existir. Ou não, olha, esse celular vai ficar com o meu filho e ele está proibido de vender por um prazo de 10 anos. Então, a cláusula da inalienabilidade, ela vai existir quando nós estivermos impondo uma restrição à venda, doação, cessão desse bem, ok? A impenhorabilidade. Esse bem não pode ser alvo de penhora judicial, exceto, claro, se a penhora disser respeito exclusivamente ao bem, como, por exemplo, IPTU, taxa condominial, são taxas que dizem respeito exclusivamente ao bem. Então, pode ser alvo de penhora judicial. O que mais que nós temos? A incomunicabilidade. Esse bem, ele não vai comunicar com os bens familiares, com os bens comuns. Esse é um bem particular. Vamos lá para as hipóteses, né? Então, quanto às cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, pode o testador impô-las livremente, sem qualquer justificativa prévia? Não. Não. O testador, ele deve colocar no seu testamento e ele deve justificar por quê. Por que ele vai colocar uma cláusula com inalienabilidade? Olha, meu filho, ele é um gastador, ele gasta demais, então eu tenho que colocar isso aqui, porque senão ele nunca vai ter nada. Eu tenho, então, que fazer uma justificativa. Questão B. Pode o testador impô-las, desde que declare justa causa no próprio testamento. Exato. Resposta correta. Ele tem que colocar no testamento e ele deve informar qual é o motivo de aplicação daquela cláusula. Só são imponíveis se precedidas de autorização judicial. Não faz sentido. Se nós precisarmos de autorização judicial para colocar uma cláusula restritiva, não faz sentido você poder dispô-la livremente. É vedada a imposição de cláusula restritiva? Não, não é vedada. Bom, não é vedada. Eu posso colocar tanto na legítima quanto na parte do testamento. Combinado? Alguma dúvida com relação à primeira questão? Professora, mas o motivo pode ser considerado inválido? Pode. Maria Cecília, pode sim. Tá? Eu posso colocar, por exemplo, olha, eu quero deixar
o bem com uma cláusula de incomunicabilidade. Eu tenho que fazer uma justa causa. Por quê? Ah, porque o meu genro é um gastador. Isso é motivo? Eu simplesmente falar que o meu genro é um gastador? Não, não é um motivo justo. Então, o juiz pode entender que aquele motivo não é suficiente para manter a cláusula de incomunicabilidade. Eu tenho que fazer uma justificativa. Olha, minha filha e meu genro estão passando por momentos de separação, volta. Eu tenho que dar um motivo que justifique aquela incomunicabilidade. Porque a herança em si, ela comunica. Se não tem a cláusula de incomunicabilidade, a herança vai fazer parte do patrimônio comum do casal. Então, eu preciso justificar. Olha, porque nesse momento a minha filha está em separação de corpos, não sei como vai ficar, se eles vão retornar ou não. Então, eu prefiro que esse bem seja exclusivo da minha filha. Tá bom? Então, pode ser considerado inválido, sim, desde que essa justa causa não seja uma justa causa. Posso passar para a próxima? Falar um pouquinho de legado. Legado. O que é o legado? O que é o legado? Legado é aquele bem que eu deixo no meu testamento. Eu, por exemplo, vou deixar para o meu melhor aluno de sucessões aquela poltrona, lembra? Aquela poltrona que eu ainda nem comprei, mas vou deixar para o meu aluno de sucessões aquele bem. Então, o legado é um bem individualizado. É um bem que vai ter uma destinação informada no meu testamento. Eu vou dizer, aquele bem que eu possuo ou que eu ainda vou possuir, ele vai ser destinado àquela pessoa. Tá bom? Nós temos diversos tipos de legado. Nós passamos aqui quase 2 aulas falando dos tipos de legados. Eu tenho legado de coisa singular, eu tenho legado de coisa genérica. Quando eu falo, por exemplo, olha, eu vou deixar uma cadeira para o meu herdeiro, para o meu legatário, eu vou deixar uma cadeira. Eu falei qual é a cadeira? Não. Mas é uma cadeira, todo mundo sabe o que é uma cadeira, não é? Uma cadeira é um negócio que a gente senta. Então, os meus herdeiros, eles vão escolher, dentre as cadeiras que eu possuo, uma cadeira que esteja no meio termo, nem a mais cara, nem a mais barata. Vai deixar a cadeira. Mas e se eu não tiver a cadeira? Os meus herdeiros vão comprar uma cadeira que esteja no meio termo, e aí sim vai dar para a pessoa que vai receber o legado. Então, o legado é um bem. Pode ser dinheiro, pode ser joia, pode ser um bem imóvel, pode ser um bem móvel, pode ser um semovente. Então, o legado é um bem que o testador, a pessoa que faz o testamento, vai dispor para alguém. Então, o legado de coisa certa e determinada. Certa e determinada. Ou seja, um celular. Esse celular. O celular que eu uso no dia a dia, tá bom? Eu vou deixar esse celular, deixa eu ver aqui para quem que eu vou deixar esse celular. Esse celular não bem definido, não é certo? Não é esse celular? Eu vou deixar para Ana Clécia. Esse celular aqui é um iPhone, tá bom? Tem aqui o código dele, eu vou deixar para Ana Clécia. Então, sendo legado coisa certa e determinada, deixada a alguém denominado legatário, em codicílio ou testamento, é correto afirmar que o legado pode cair sobre coisa alheia, cabendo ao herdeiro a obrigação de adquirir a coisa alheia por conta do espólio para entregá-la ao legatário. O que nós falamos sobre legado de coisa alheia? O legado de coisa alheia
É válido? Não. Não é válido, ok? Se eu falar, eu deixo para a Ana Clécia um celular iPhone que eu vou comprar, e se eu não tiver adquirido esse celular, aquele legado ele é nulo, porque eu não tenho aquele legado, ok? O herdeiro ele não vai comprar, ele não vai adquirir, a não ser que eu deixe um bem genérico. Eu fale o seguinte: olha, vou dar para a Ana Clécia um celular. Eu não falei qual celular, eu não falei que tipo de celular, eu não falei a marca de celular, eu não falei o tamanho do celular, eu não falei se é um celular novo, se é um celular velho. Quando eu especifico o bem e naquele momento eu não tenho aquele bem especificado, trata-se de legado de coisa alheia. Vocês conseguem perceber a diferença entre legado de coisa alheia e legado genérico? Conseguem ver a diferença ou querem que eu explique de novo? Legado de coisa alheia. Vou deixar para Maria Isabelle um gato siamês, ok? Vou deixar para Maria Isabelle um gato siamês daquele canil, número chamado tal, canil gato saudável, tá? Tá bom? É um gato de raça, ele vai ter registro, ele vai concorrer, é um gato de raça, siamês, tal. Isso, eu tenho esse gato? Não. Se ao longo do resto da minha vida eu não adquirir aquele gato siamês, daquele canil tal, esse legado de coisa alheia é nulo. Agora, se eu falar o seguinte, deixo para Maria Isabelle um gato, isso é um legado de coisa genérica. Pode ser um gato de rua? Pode. Um gato que ainda não descobrimos qual é a raça, né? Esses dias eu vi muito engraçado. Porque quando o gatinho ele é de rua, nós chamamos de sem raça definida, não é? SDR. E aí eu vi uma moça que adotou um gatinho de rua e ela falou assim, a gente ainda não descobriu qual é a raça dele, né? Todo gato tem uma raça, só não descobriu qual é a raça. Então, se eu falar, deixa para Maria Isabelle um gato, pode ser qualquer gato? Pode. Basta ser gato. Esse é um legado de coisa genérica. O legado de coisa genérica, ele deve ser cumprido. Que ele é diferente do legado de coisa alheia. Porque no legado de coisa alheia, eu vou especificar nos máximos detalhes o que eu vou deixar para aquela pessoa, mas eu ainda não tenho aquele bem. Esse é o legado de coisa alheia. Se eu, no momento em que eu falecer, se no momento que eu falecer, eu não tiver aquele bem que eu especifiquei, aquela disposição do meu testamento é nula. Então, vamos voltar aqui, tá? Então, o legado pode recair sobre coisa alheia, cabendo ao herdeiro a obrigação de adquirir? Não, ele não tem obrigação de adquirir, ok? As benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, apesar de serem bens acessórios, não aderem ao imóvel legado, ok? E aí, falso, pé, pé, pé. Por que é falso? Porque o acessório segue o principal, ok? E ainda mais benfeitorias necessárias. Ó, tem uma casa, a casa tá com o teto já caindo, e eu vou fazer uma obra, ok? Para regular o teto. Gente, isso é uma benfeitoria necessária. Aí eu vou doar o bem, eu vou tirar aquela obra? Eu vou deixar o bem a título de legado, e aí, quando a pessoa for receber aquele bem, ele vai falar o seguinte, ó, tá vendo essa obra que você fez aqui na casa,
que é para segurar o teto, então, essa obra não vai acompanhar o imóvel. Deixa eu tirar a obra aqui. Não, isso não existe. Então, as benfeitorias necessárias, voluntárias ou úteis, elas vão seguir o principal. Combinado? Então, falso. Qualquer pessoa jurídica ou natural, simples ou empresária, pode ser contemplada com legado, podendo assim o herdeiro cumular a qualidade de legatário? Certa resposta. Eu posso doar, eu posso deixar a título de legado dinheiro. Opa, minha roupa aqui tá. Eu posso deixar a título de legado dinheiro. Eu posso deixar um dinheiro para uma instituição de caridade. Eu posso deixar dinheiro para uma empresa. Eu posso deixar dinheiro para uma pessoa física. Então, não há impedimentos. E o herdeiro, ele também pode ser legatário. Ok? Tá bom? O herdeiro também pode ser legatário. Certa resposta. Em se tratando de legado de alimentos, não é possível presumi-lo vitalício. Falso. Na verdade, a presunção é da vitaliciedade. Você que precisa dispor expressamente quanto tempo aquele legado vai vigorar. Combinado? Então, resposta letra C. Testamento, né? Não custa nada, né? Fazer um testamento aqui, tá? Vamos fazer essa de testamento. Aí nós, testamentos errados, vocês já sabem demais. Vamos lá. Testamento nuncupativo faz-se ordinariamente de forma oral, caso o testador corra risco de morte, não é? De vida, a gente já está correndo risco de viver. Tá bom? O que é o testamento nuncupativo? Testamento nuncupativo é aquele que nós fazemos em viva voz. E ele é ordinário? Ele é um testamento ordinário? Está lá no rol daqueles testamentos que eu posso fazer a qualquer momento? Então, quer dizer, eu estou aqui em risco de morrer, e aí eu falo, anote aí as minhas vontades. É assim que funciona? Não. O testamento nuncupativo, ele é um testamento excepcional. Ele é a exceção. As regras são os testamentos ordinários que nós vimos, público, cerrado, particular. Depois nós vimos aqueles que são excepcionais, aeronáutico, marítimo, militar, e ainda a exceção desses é o nuncupativo, que é aquele que eu vou poder fazer em voz alta, ok? Então, ele não é ordinário, ele é excepcional. 2, o testador que não possuir herdeiros necessários pode dispor de todos os seus bens por testamento a quem lhe aprover? Exato. Lembrando que a legítima, ou seja, aquela parcela do patrimônio do decujus, a legítima ela só é cabível para os herdeiros necessários. Se eu não tenho herdeiros necessários, eu posso dispor da forma como eu quiser. A integralidade dos meus bens, 100% dos meus bens, e doar para quem eu quiser. Ok? Certa resposta. 3. Testamento particular, escrito de próprio punho e assinado pelo testador, poderá, em circunstâncias excepcionalmente declaradas na cédula, prescindir de testemunhas, ficando a critério do juiz a sua confirmação. Exato! O material sobrepõe-se ao formal. Eu posso fazer o meu testamento, escrever com as minhas próprias mãos, assinar e falar, olha, neste momento só tem uma testemunha. O juiz pode aceitar?
Pode. Mas o juiz pode não aceitar? Pode também não aceitar aquele testamento. E 4, admite-se a proposta de partilha feita pelo testador na própria cédula, que deverá prevalecer se observadas legítimas dos herdeiros necessários. Correto. No meu próprio testamento, eu posso ir lá e colocar a forma como eu quero que seja feita a partilha, desde que eu respeite a legítima de todo mundo. Ok? Resposta, letra B. Alguma dúvida até agora? Não? Posso continuar? Vamos lá, vou pular o testamento cerrado, que todo mundo já sabe o testamento cerrado. Esse aqui vou pular também. Vamos ver esse aqui. 6. Ok? 6. João possui 2 filhos, José e Joaquim. Em 2010, olha, isso aqui é uma questão de colação, não é? Trazer os bens à colação. Olha só, em 2010, João doou a José, com dispensa de colação, alguns imóveis que totalizaram 2 milhões de reais e que representavam 25% do seu patrimônio, avaliado em 8 milhões. Por testamento, lavrado em 2012, João deixa parte de seus bens distribuídos em legados também a José, e sem prejuízo de sua legítima. Aberta a sucessão de João em 2014, verificou-se que os bens deixados a José no testamento equivaliam a 3 milhões de reais. E o patrimônio do testador se reduzira a 6 milhões de reais. Segundo dispõe o Código Civil, o testamento de João é nulo porque não respeitou a legítima dos filhos? E aí? É nulo? Não. Ele respeitou. Na verdade, ele respeitou. No momento em que ele deixou os bens, ok? Ele deixou 3 milhões, observado, então, a 50% do seu patrimônio. Tá certo? Tá certo? Tanto as doações como os legados são válidos, porque respeitaram a legítimas dos filhos, que deverá, respectivamente, ser calculada no momento da doação e no momento da abertura da sucessão. Exato. No momento da abertura da sucessão, o patrimônio de José, o patrimônio de João era 6 milhões. Ele deixou 3 milhões. Tá certo? Tá certo? Ele deixou 50% do seu patrimônio. No momento da doação, ele tinha 8 milhões. Ele doou 2 milhões. Ele observou a legítima? Observou a legítima. O que nós vamos fazer? O seguinte, trazer a colação. Precisa? Não, porque olha só, quando o texto fala dispensa de colação, ele pode estar se referindo a, por exemplo, uma doação remunerada. Lembra que eu falei da doação remunerada? O que é a doação remunerada? É aquela que o pai paga o filho quando ele pratica determinado atos de trabalho. Então, essa doação pode ter sido uma doação remuneratória. Então, se ela está dispensada de colação, significa que ela não vai entrar na colação dos bens. Então, esses 2 milhões, eles não vão servir para correspondência do valor que as partes deverão receber igualmente. Sacanagem com o filho, né? Sacanagem com o outro filho. Sacanagem, mas... Opa, peraí. Tá?
mas o José, ele trabalhou, ele fez algum serviço para o João e ele recebeu, então, esse valor de 2 milhões a título remuneratório. Então, ele não vai entrar lá na hora que for pesar os valores recebidos, ok? Então, tanto a doação como os legados são válidos, porque respeitaram a legítima dos filhos, que deverá ser, respectivamente, calculada no momento da doação e no momento da abertura da sucessão. Vamos ver o que está errado no outro. José terá de optar entre receber os legados? Não, ele pode ficar com os dois, ele pode receber só um se ele quiser, ele pode receber o outro se ele quiser. A cláusula que dispensou o donatário da colação torna-se ineficaz, porque somados os legados e a doação, João desrespeitou a legítima de Joaquim. Não, nós não sabemos qual é o motivo da dispensa de colação. Pode ser uma cláusula remuneratória, e aí não é nulo. Haverá necessariamente redução das disposições testamentárias, porque a legítima de Joaquim, para que a legítima de Joaquim seja respeitada, levando-se em conta as doações e os legados? Não. Não. Tá bom? Não haverá. Porque no momento do falecimento, ele tinha 6 milhões. Dividido por 50%, tira 50%, dá 3 milhões. Os outros 3 milhões ele pode fazer da forma como ele quiser. Alguma dúvida nessa questão? Não? Questãozinha razoável, não é? Mas é uma questão para juiz. Restrições que pode sofrer a legítima, já vimos, são as cláusulas. Vamos ver a 9. Nós fazemos a 9 e a 10. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta a respeito da disciplina das sucessões no Código Civil. Então, ele quer a correta. É eficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão? É eficaz? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós temos de observar os bens que estão na posse e propriedade do testador no momento em que ele falece. Ok? Então, não tem essa de coisa certa, não. Ele vendeu esse bem já não existe mais? Não é eficaz essa cláusula. Na verdade, a cláusula é ineficaz. Não é? No momento em que ela foi constituída, ela era válida, mas por algum motivo superveniente, essa cláusula perdeu a eficácia. Não o declarando expressamente o testador, reputar-se-á compensação da sua dívida o legado que lhe faça o credor. De jeito nenhum, ok? De jeito nenhum. Não tem essa compensação de dívida, você deixa legado para compensar a dívida, não. Se o testador não deixar isso expresso, não tem o que se falar em compensação, tá bom? O legatário vai receber o bem porque o testador simplesmente quis. Se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar depois novas aquisições, estas se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Cuidado! Essas novas aquisições são acessórios? Se forem acessórios, elas vão seguir o principal, independente de expressa declaração. É a história lá da obra que eu faço para segurar o telhado. Faz sentido o testador falar, olha,
Nesse imóvel que eu vou deixar para fulano de tal, eu fiz uma obra, tá? Essa obra eu não quero deixar para o legatário, não quero deixar a obra, então é para tirar a obra. Você vai lá e vai quebrar a obra? Não. Ainda que ele expresse a declaração em contrário, as benfeitorias vão seguir o principal. Eu faço, por exemplo, um banheiro a mais numa casa que eu vou deixar a título de legado. O banheiro, eu vou quebrar o banheiro, ele não vai fazer parte do principal? Não. Ok? Aí eu coloco lá, olha, o banheiro que eu fiz lá da suíte, o banheiro não vai fazer parte do legado. O banheiro eu vou deixar para outra pessoa. Quer dizer que quem ficou com a casa não pode usar o banheiro mais? A outra pessoa vai entrar na casa para usar o banheiro, vai fazer uma porta do lado de fora para usar o banheiro? Não faz o menor sentido, ok? Então, o acessório, ele vai seguir o principal. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Exato, tá bom? Se não houver disposição em contrário, o legado de alimentos, ele é para a vida toda. Ele é para a vida toda. E ele inclui não só alimentos. Lembrem-se, né? Alimentos, semestre passado vocês viram isso. Alimentos é o sustento. Lá do latim, sustento. É aquilo que você precisa para a sua vida. Você precisa só comer? Não. Você precisa comer, você precisa ter um lugar para dormir, você precisa de lazer, você precisa de educação, você precisa estudar, você precisa se vestir. Então, é tudo que diz respeito à manutenção da sua vida. Combinado? Questão 10. Quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Esse é do Quincas Borba. Esse livro é muito bom, tá? Muito bom. Rubião quase caiu para trás. Adivinha por quê? Era nomeado herdeiro universal do testador. Não 5, nem 10, nem 20 contos, mas tudo, o capital inteiro, especificados os bens, casa na corte, em Barbacena, escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras instituições, joias, dinheiro amoedado em moeda, livros, tudo finalmente passava às mãos de Rubião, sem desvios, sem deixas a nenhuma pessoa, nem esmolas, nem dívidas. Uma só condição havia no testamento, a de guardar o herdeiro consigo, o seu pobre cachorro, Quincas Borba, nome que lhe deu por motivo de grande afeição a que lhe tinha. Exigia do dito Rubião que o tratasse como se fosse a ele próprio testador, nada poupando em seu benefício, resguardando-o de moléstias, de fugas, de roubos ou de morte que lhe quisesse dar por maldade. Cuidar finalmente como se o cão não fosse, mas pessoa humana. Como se cão não fosse, mas pessoa humana. Impunha-lhe a condição, quando morresse o cachorro, de lhe dar sepultura decente, em terreno próprio, que cobriria de flores e plantas cheirosas. E mais, desenterraria os ossos do dito cachorro, quando fosse tempo idôneo, e os recolheria a uma urna de madeira preciosa para depositá-los no lugar mais honrado da casa. Que legal, hein? Então, Rubião, depois vocês dão uma olhada, são 2 livros que vale a pena ler do Machado. Memórias Póstumas, de Brás Cubas, e Quincas Borba. Eles se misturam, chega num momento da história que eles se cruzam.
Então, o que aconteceu com o Rubião? Ele ganhou tudo, não foi? Rubião ganhou tudo, que beleza! Mas tinha uma condição, não tinha? Mas tinha uma condição, não tinha? Tinha algo que ele tinha de fazer para poder ficar com aquele dinheiro. Ele ia ter de cuidar de um cachorro enquanto o cachorro vivesse. Isso é o quê? Termo final? Condição resolutiva? Condição suspensiva? Termo inicial ou encargo? E aí? Você ter que cuidar de um animal como cachorro pro resto da vida do cachorro. Isso é uma condição? Não. É um termo inicial? Não. É o quê? É um encargo, ok? É um encargo. Então, ele vai ter aquele encargo, aquele peso de cuidar do cachorro, tá bom? Até o cachorro morrer. Beleza? Condição seria, você tem que se casar. Se bem que isso aí também é um encargo, não é? Não, mas condição seria um casamento. Você não pode mais ser solteiro. Então, você pode ser casado ou viúvo ou divorciado, mas você não pode mais ser solteiro. Ok? Isso é uma condição. Tá bom? Isso é um encargo quando você vai ter que ficar com um cachorro. Ou um encargo, você vai ter que visitar minha tia fulaninha de tal todos os dias. Encargo. Tá bom? Ai, ai. Vamos para a 14. Em 2006, Olavo, que não tinha herdeiros necessários, lavrou um testamento público contemplando como sua herdeira universal Maria. Em 2007, Olavo, arrependido, revogou o testamento de 2006, lavrando novo testamento, nomeando como seu herdeiro no universal Mário, sem cláusula expressa de substituição. Ok? Em 2009, Mário faleceu, deixando seu neto Pedro. No mês de setembro de 2011, faleceu Olavo, deixando seu sobrinho Lucas como seu único parente vivo. Nossa, que confusão, professora. Já não estou entendendo nada. Vamos lá. O Olavo, ele deixou os bens primeiro para Maria. Depois, o que ele fez? Revogou, não foi? Revogou o testamento. Revogou o testamento, deixando o Novo Testamento que o seu herdeiro seria o Mário. Agora, que Mário, não me pergunte, não é? O Mário, ele deixou o Mário. Acontece que em 2009 o Mário faleceu. Se o Mário faleceu, que era a pessoa que ia receber o testamento, o Mário faleceu, aquela cláusula testamentária, ela é eficaz? O neto do Mário pode receber um legado em nome dele? Não. Lembra que eu falei para vocês que o Mário, quando o legatário falece, se o testador ele não fizer a sua ordem de sucessão testamentária, aquele bem deixado para o legatário que faleceu antes do testador, aquele bem não vai para o bolo geral? Vai. Então, o que vai acontecer? O Mário morreu,
Já era. Os netos dele não vão receber absolutamente nada. Por quê? Porque no momento em que ele faleceu, o Mário, o testador estava vivo. O testador estava vivo. Em setembro de 2011, falece Olavo, deixando seu sobrinho Lucas como único parente vivo. Quem vai receber os bens? Lucas. Lucas que vai receber os bens. Por quê? Porque quando Mário faleceu, ele faleceu antes do testador, nós não temos representação do testamento, a não ser que o testador coloque as regras. Combinado? Então, quem vai receber é Lucas. Lucas vai receber tudo. Vamos lá. Alguma dúvida nessa questão? Lucas é quem recebe, exatamente. Alguma dúvida? Não? Vamos seguir? Testamento, vamos marcar VOF. Vamos lá, testamento, vamos marcar VOF. A elaboração do testamento particular, no entendimento do STJ, deve... Opa, aqui tem um errinho, ó. Aí. Deve se revestir inteiramente das formalidades prescritas na lei civil, inclusive assinatura do testador e testemunhas inidôneas. É assim? É assim? Não. Por que não? Porque o STJ entendeu que o material vai se sobrepor ao formal, tá? A morte prévia de irmão do testador, sem a existência de cláusula de reversão do quinhão no bojo do testamento e ausência de herdeiros necessários, por si só, determina que tal parcela do patrimônio deva ser arrendada como herança jacente, sem necessidade de apreciação das demais disposições testamentárias? É assim? É assim? Não, né, gente? O que é herança jacente? É aquela herança, é aquele momento lá da herança, da sucessão, que nós estamos atrás dos herdeiros. Ela vira herança jacente? Não. Morreu o testador, não tinha herdeiros necessários, quem que você vai chamar? Os próximos, os herdeiros facultativos. Tá bom? Os herdeiros facultativos. Falso. 3. Não há prejuízo o fato de o pai socioafetivo não ter interesse em figurar na certidão de nascimento da criança, uma vez que tal fato não afeta a possibilidade de ele, a qualquer tempo, dispor de seu patrimônio na forma da lei, por meio de testamento em favor do menor. Exato, tá bom? O pai socioafetivo, ele não precisa colocar o nome dele na criança. Mas ele pode dispor em testamentos os bens para aquele menor? Pode. Ok? Verdadeiro. Então, resposta, letra E. Certo? Podemos? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar umas lá no final, né? Que nós estamos aqui na metade. 16. Essas aqui são fáceis. São testamentos ordinários. Nossa, essa é muito fácil. Vamos para 18. Em relação às disposições testamentárias, é nula a disposição, exceto que se refira a pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar. Você pode fazer um testamento e deixar uma cláusula testamentária para uma pessoa que você não sabe quem é? Não, não pode. É nula essa disposição testamentária. Que deixe a arbítrio do herdeiro
Fixar o valor do legado? Ah, meu Deus, isso aí ia ser bom demais, não é? Porque aí o herdeiro ia colocar, deixo a título de legado para fulano de tal, R$ 5. Não pode fazer isso, é nula essa disposição testamentária. Quem institui herdeiro ou legatário em condição captatória do que este dispõe do testador ou de terceiro. O que é captatória? O que é captatória? É uma condição, tá? É o que é o seguinte, é uma condição pela qual o testador, para que alguém figure como seu herdeiro ou legatário, condição pela qual o testador, para que alguém figure como seu herdeiro ou legatário, obriga o beneficiário a nomeá-lo, tá bom? Então, é o beneficiário daquele bem que vai determinar quem seria o legatário. Nós podemos fazer isso, olha, eu deixo para o fulano de tal, eu vou deixar para Maria Isabelle nomear quem vai ser o legatário desse bem que eu vou deixar? Eu posso fazer isso no meu testamento? Não. Eu não posso, então, colocar a minha vontade, eu não posso transferir para outra pessoa a escolha de quem vai receber os meus bens a título de legado, por exemplo. Tá bom? Então, nós não admitimos essa condição captatória. Ok? Nós não admitimos. Vamos lá. Ainda tem, né? Em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador ou pertencentes a uma família ou a um corpo coletivo ou a um estabelecimento por ele designado. Então, eu posso fazer no meu testamento o seguinte: olha, eu vou deixar essa caneca para um dos meus alunos de sucessão, turma 2020, segundo semestre matutino. E é o representante de turma que vai escolher quem eu vou deixar essa caneca. Eu posso fazer isso? Posso. É diferente eu deixo essa caneca para um aluno. Mas qual aluno, professora? Não falei nada. Ou eu deixo essa caneca para um aluno e quem vai escolher é o representante de turma. Que representante de turma? Que aluno? Agora eu falo o seguinte, essa caneca aqui, quem é o representante da turma de vocês? É o Matheus? Essa caneca aqui, o Matheus, a Amanda. Nessa caneca aqui, eu vou deixar para um aluno da minha turma de sucessões, matutino, que está assistindo a aula do dia 24/11 de 2020, ok? Eu vou deixar para um aluno. E quem vai escolher é a Amanda. Então, a Amanda vai lá na lista de presença de hoje, e aí ela vai escolher, ó, quem está presente. É a Amanda, Ana Clécia, Bruna, Fernanda, Isabela, Marcos, Maria Isabel, Matheus, Vitória Souza e o Ebert. Então, quer dizer o seguinte, ela vai escolher, dentre essas pessoas que eu indiquei, quem vai receber. Eu posso fazer isso nas minhas disposições testamentárias. Eu não posso deixar vago. A Amanda vai escolher um aluno. Um aluno de quê? De que ano? Um aluno de qual semestre? Um aluno de qual faculdade? Aluno que está ainda matriculado ou aluno que já terminou? Viu como eu não estabeleço regras? Quando eu não estabeleço regras, será então nulo. Quando eu determino quem são as pessoas que a Amanda vai ter que escolher entre aquelas pessoas, aí vale. Você está numa enrascada, viu, Amanda? Você vai ter que escolher alguém. E não pode ser você. Tá bom? E não pode ser você. Então, pode, em favor de pessoa incerta,
desde que eu estabeleça o limite das pessoas que vai receber, tá? Vou deixar isso aqui para um professor do curso de Direito que esteja trabalhando na instituição quando eu falecer, ok? Algum professor que esteja trabalhando na faculdade, no momento em que eu falecer, pode receber a caneca. Quem vai escolher? O coordenador. Combinado? Então, resposta letra D. Vamos para a 22. Eu gosto dessas questões que tem um monte de opções. Essas, para mim, são as melhores. 22. Por meio de testamento, é possível instituir legado de usufruto em favor de pessoa indicada pelo testador. O que é o legado de usufruto? Olha, aquela casa que eu tenho ali na Ponte Alta, eu vou deixar para usufruto do meu neto, fulano de tal. Tá? Ele vai poder usar, ele vai poder alugar se ele quiser, tá? Ele não tem a propriedade vai ser dos meus filhos, mas o usufruto vai ser dele enquanto ele quiser. Posso fazer isso? Posso. Legado de usufruto, ok? No caso de instituição de legado de usufruto, sem fixação de tempo, entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida? Exato. Se eu não falar o tempo, ele vai poder usar aquele legado até ele falecer. Se o legado for coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Sim, é o legado de coisa genérica. Eu vou deixar para Maria Isabelle um gato. Eu falei qual que é o gato? Não. Mas todo mundo sabe o que é um gato? Sabe. Os meus herdeiros, eles vão ter que dar um gato para Maria Isabelle? Sim. Vai ser o gato mais caro? Não. Vai ser o gato mais barato? Não. Ah, você quer o mais caro, né? Não, Maria Isabelle. Vai ser o mais caro? Não. Vai ser o mais barato? Não. Vai ser um meio termo, ok? Mas eu vou deixar estabelecido que esse gato é um gato abandonado, tá? Porque nós temos de adotar, não comprar. Tá bom? Tá bom? Adotar e não comprar. Tá bom? Eles vão ter que cumprir? Vão. As despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser diversamente o testador. Sim, eu chego e falo, olha, eu tenho um cavalo, manga larga machador, que está lá no Arastal, que eu vou deixar para minha aluna Ana Clécia. Ah, vou deixar para minha aluna Ana Clécia. É a Ana Clécia que tem que buscar o cavalo? É. Se o cavalo morrer no transporte, é problema dela? É. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não. Meus herdeiros têm alguma coisa a ver com isso? Não. Agora, se eu dispuser o seguinte, deixo para Ana Clécia o meu cavalo manga larga machador, que está lá no Aras tal, na baia tal, registro o número tal, e quem vai entregar para Ana Clécia é o meu herdeiro mais velho. Aí o meu herdeiro mais velho está indo, né, levando o cavalo, sofre um acidente, o cavalo morre. A responsabilidade é de quem? Do meu herdeiro. É o meu herdeiro que vai ter que ressarcir a Ana Clécia no valor daquele cavalo manga larga. Ok? Então, resposta letra A. Todas as alternativas estão corretas. Vamos fazer a 23. É incorreto afirmar. Então, vamos fazer a 23. É incorreto afirmar.
Os herdeiros capazes, bem como os incapazes, mediante representação por instrumento público, poderão fazer... Não, vamos começar pela D aqui, ó. Vamos começar pela D, de baixo para cima. Tá? Vamos fazer de baixo para cima. A partilha, uma vez feita e julgada, só é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos, certo? Tá bom? Certinho. Tá? Certinho. Então, somente os vícios e defeitos que invalidam os negócios jurídicos. Ok? E qual que é o prazo prescricional? Qual é o prazo prescricional? Alguém sabe? Uma vez julgada e aprovada a... Isso, Isabelle, 1 ano. 1 ano, então o prazo é de 1 ano. C. Ficam sujeitos à sobrepartilha. O que é sobrepartilha? Até sublinhar essa palavra aqui. O que é a sobrepartilha? É uma nova partilha, ok? É um momento em que o juiz vai chamar novamente os herdeiros, e se for o caso, legatários, para fazer uma partilha de novos bens, por exemplo, que apareceram. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. Exatamente. Ok? A sobrepartilha, então, vai ser uma nova partilha com aqueles bens que não estavam disponíveis ou conhecidos no momento que for feita a partilha. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberem desde a abertura da sucessão. Certa resposta. Tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelos danos a que, por culpa ou dolo, causaram. Exatamente. Tá bom? Então, eles vão ter que ressarcir, por exemplo, aluguéis que eles receberam, e, de toda forma, eles vão ser ressarcidos de IPTU, de possíveis obras que eles fizeram para resguardar aquele imóvel. Certa resposta. E agora, os herdeiros capazes, bem como os incapazes, mediante representação, poderão fazer partilha amigável por escritura pública? De jeito nenhum. Se nós tivermos incapazes, obrigatoriamente, partilha judicial. Combinado? Então, obrigatoriamente, partilha judicial. Bom? Vamos para 24, que é uma questão de um concurso de juiz. Compete ao inventariante dativo ajuizar ações em nome do espólio? Cabe ao inventariante dativo ajuizar ações em nome do espólio? Não. Ao inventariante dativo, não cabe. Essa responsabilidade passa a ser de quem? Dos herdeiros, ok? Cabem aos herdeiros quando nós tivermos aquele inventariante que foi indicado pelo juiz. É você que está lá, passando no fórum, caminhando, vai lá, enfia a cabeça na sala de audiência para saber se a audiência antes da sua já acabou. Pois é, aí você enfia a cabeça lá, não, excelência, eu só estou vendo aqui se é minha audiência, se já era minha audiência. Aí o juiz fala assim, doutora Ana Clécia, vem cá, doutora Ana Clécia, deixa eu te apresentar aqui, ó, fulano de tal, cicrano, isso aqui, ó, nós estamos tentando arrumar um inventariante para o espólio dessa pessoa aqui que faleceu, estou nomeando a senhora.
Já era, doutora. Já era. Tá? Já era. Cobra seus honorários. Bom? Então, não compete. Não compete. Essa é a resposta incorreta. Tá? No inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito para o credor do espólio, será ele remetido para os meios ordinários, ou seja, ajuizar a ação. Tá? No inventário, a partilha, depois de transitada em julgada, poderá ser emendada nos mesmos autos para corrigir erro de fato na descrição de bens, desde que concorde todas as partes, certo? Reservados os bens para garantir os herdeiros de herdeiro excluído, a medida perderá eficácia se ele não propuser ação ordinária que lhe couber no prazo de 30 dias, contado da intimação da decisão que não admitir no inventário. Exatamente. Ok? Vamos lá. Vamos fazer a 25. Assinale a alternativa correta. 25. A abertura da sucessão ocorre com a distribuição do inventário dos bens deixados pelo decújo. É esse momento que ocorre a abertura da sucessão? Não, a abertura da sucessão ocorre no momento do falecimento. Faleceu, milésimos de milésimos de milésimos de milésimos de milésimos de segundos depois começa a sucessão. Ok? B. Realizada a partilha dos bens do falecido e havendo ainda dívidas, os herdeiros respondem por ela integralmente? Não, né? Acabou os bens, ainda restam dívidas, problema dos credores. José veio a falecer em decorrência de acidente de trânsito, sendo que seu irmão João, também vítima do mesmo acidente, sobreviveu por alguns dias, vindo a falecer. José não possuía descendentes, cônjuge ou companheira, mas tão somente outros 3 irmãos. Aberta a sucessão e realizada a partilha, coube 1/4 dos bens por eles deixados a cada um dos irmãos. Resposta correta. Ainda que o João tenha falecido alguns minutos depois, alguns dias depois, ele é herdeiro, porque ele estava vivo no momento em que José faleceu. E aí, quem vai receber esse 1/4 que caberia a João? Os herdeiros do João. Ok? Aí, esse 1/4 vai caber aos herdeiros do João. Seria outra questão. Aquele que pretender estabelecer disposições especiais sobre o seu enterro deverá fazê-lo necessariamente por meio de testamento público, cerrado ou particular? Não, né, gente? Eu posso fazer um testamento, uma declaração qualquer. Eu posso fazer um codicilo. Eu preciso fazer um testamento? Não necessariamente. Posso fazer um codicilo. Ok? Posso fazer um codicilo. O direito de representação, segundo o Código Civil, dá-se na linha ascendente e descendente, assim como na linha transversal, mas nesse caso somente em favor dos filhos do irmão do falecido, dá-se na linha ascendente? Não. Dá-se na linha descendente e na linha transversal, em favor dos filhos do irmão do falecido, tá bom? Em favor dos sobrinhos. Ok? Então, resposta letra C. Vamos para 27. 27. No Instituto da Colação diz respeito, não somente, assinale a alternativa correta. O Instituto da Colação diz respeito, tão
somente a sucessão legítima. Assim, o herdeiro testamentário não tem legitimidade ativa para exigir a colação, bens sonegados por herdeiros necessários. Correto, tá bom? A sucessão vai valer somente aquela parte que diz respeito à sucessão legítima. Então, eu não posso discutir, por exemplo, se o testador deixou a título de legado respeito à sucessão legítima. Aí sim nós temos de trazer a igualdade. Testamentárias, um filho pode receber mais que o outro, ok? Configura-se direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido, ou alguém me chamou aqui, ou não? Quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Exato. Sendo titulares desses direitos os ascendentes e os descendentes? Não, tá? Quem mais? Os descendentes e quem mais? E os filhos do irmão do falecido, tá? É nulo e não ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão. Falso, é ineficaz, ok? Se naquele momento eu possuía o bem e eu coloquei, olha, deixo essa caneta, legado de coisa certa. Se depois, hoje, por exemplo, ela estragou e eu jogo fora, esse bem está disponível lá quando eu falecer? Não. Mas essa disposição é nula? Não, ela é ineficaz. Porque no momento que eu fiz essa disposição, ela é ineficaz. Constituem hipótese de deserdação de herdeiros e legatários a ofensa física, a injúria grave e as relações ilícitas com madrasta e ou padrasto? Errado, tá? Só vai envolver legatário se o legatário também for herdeiro, ok? Mas não pega o legatário. Questão 29, para nós acabarmos. Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida? Questão 29. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. No casamento, sobre o regime de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente participa da herança deixada pelo outro, concorrendo com os filhos do casal, cabendo-lhe igual quinhão aos dos que sucederem por cabeça? E aí? Não. Não. Tá bom? No casamento de regime de comunhão universal, o cônjuge, ele não vai ser herdeiro, ele vai ser meieiro, ele vai ser herdeiro apenas dos bens particulares, se existirem. Colação é o ato mediante o qual o co-herdeiro, para assegurar a igualdade da legítima dos demais, devolve à massa hereditária em espécie o bem recebido em doação? Não, eu posso devolver o imóvel. Eu recebi um imóvel, eu devolvo o imóvel. Eu recebi um cavalo, eu devolvo o cavalo. Por que eu tenho que devolver em dinheiro? Não necessariamente. O que está errado aqui no item B é em espécie. Tá bom? Estão sujeitos à colação os herdeiros necessários
do autor da herança, mesmo aqueles renunciantes ou declarados indignos, ok? Até eles. Por quê? Porque eu preciso saber quanto que eles receberam. E eles precisam devolver. Não foi antecipação de legítima? Eles precisam, então, devolver o valor que eles receberam, o bem que eles receberam. A pena de sonegados só se pode requerer em ação movida somente pelos herdeiros do autor da herança? Não. Qualquer outro interessado pode. Por exemplo, um credor também pode requerer. No caso de deserdação, os motivos que a ensejam podem ser posteriores à morte do autor da herança e afasta apenas os herdeiros necessários? Não. Tem que ser durante vida. Por quê? Porque a deserdação deve ser feita em testamento. Como é que eu vou fazer um testamento deserdando alguém por ato que ela ainda não cometeu? Isso aqui é... Qual era o nome daquele filme lá do Tom Cruise? Tom Cruise, não, do Tom Cruise, que ele via os crimes que nem tinham acontecido ainda. É assim que funciona o testamento aqui? Eu vou ver, eu estou tendo aqui uma visão de que o meu filho, olha, ele vai fazer algo, atentar contra o meu nome, meu sobrenome, minha família. Vou já agora, vou deserdá-lo. É assim que funciona? Não. Tá bom? Não é assim que funciona. Ok? Então está errado. Ok? Errado. Tá? Errado. E a última questão: a existência de testamento, mesmo que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, impedem a realização do inventário extrajudicial? Certo, se tem testamento, obrigatoriamente teremos de fazer um inventário judicial. Minority Report, isso mesmo, Weber, é o Minority Report. Isso mesmo, tá? É o filme que ele previa os assassinatos, tá? Previa os assassinatos. Ok? Então, certa resposta. O direito brasileiro proíbe testamento recíproco, mas permite testamento correspectivo. Testamento correspectivo é a mesma coisa que testamento recíproco. Ok? O codicílio pode ser realizado mediante escritura pública ou escrito particular. Neste caso, deverá ser subscrito por duas testemunhas? Não, gente. Codicílio eu posso fazer agora, ó. Eu preciso de testemunha? Não, não preciso de testemunha. Não é válida nomeação de herdeiro sob condição? Falso. Tá bom? Falso. É válida, sim. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida quanto à matéria do nosso segundo bimestre? Bem facinha, não é verdade? Bem facinha a nossa matéria. Então, boa sorte para vocês. Façam uma prova de forma tranquila, ok? Não deixem de estudar a doutrina, é importante. Ela vai acrescentar informações. Façam a prova. O gabarito completo já está nas questões. Olha lá, na última página. Na última página já tem o gabarito completo, tá? Então, façam a prova com calma. Ela não está difícil, mas também não está fácil. É uma prova que exige atenção. Combinado? E qualquer dúvida, não me chamem. Tá bom? Não me mandem mensagem durante a prova. Não, mas se vocês perceberem depois que teve alguma questão que pode não ter... a última
uma chance de ter dó, não é? Mas se vocês perceberem, aí vocês entram em contato com a representante, e aí a representante fala comigo, tá? No mais, eu quero dizer que foi um prazer imenso estar com vocês nas terças-feiras desse segundo semestre, não é para correção da prova. Mas quem não precisar, já tiver de férias, boas férias, bom descanso, fiquem em casa e até semestre que vem. Espero que semestre que vem estejamos todos presentes, ok? Com saúde, todo mundo vacinado, todo mundo de forma física e não mais virtual na sala de aula, tá bom? Então, um beijo para todos, foi um prazer. Eu estou aqui à disposição de vocês. Grande beijo. Vocês que são 10, tá? Muito obrigada pela participação de todos. Quem me aguentou, um beijo e até semestre que vem.